Um dia alguém perguntou para mim aqui, qual é a tua identidade? Eu falei, você tem a sua? Tenho. Deixa eu dar uma olhadinha. Ele falou, no carro, trouxe a identidade dele. Eu falei, é falsa. Cheguei sexta-feira em São Tomé e desde Porto Alegre me disseram, você tem que ir lá e tem que conhecer o Ismael, o cara que mora no mato. E aqui é a entrada da casa dele. Aqui tem o secretário Bino. Quando ele sai, fica com recado. Volto logo, deixo o recado anotado. Friozinho na barriga. Querendo conhecer essa figura de barba longa. Um sábio. Moderadamente. Ninguém faz dormir aqui, morar. Já parar por aí mesmo. Ele dormia meia hora não, né? Segunda, se ele saía, ficava aqui, voltava pro ninho. Pensa na solidão como um objetivo nobre dentro da busca. Pensa na solidão como religião, onde todos os deuses, considerados como Deus, seria o único Deus do universo que você encontra. Não quando você está descendo na solidão, mas quando você está subindo através dela. Isso é solidão. O outro é só uma definição, só uma concepção que é sofrimento. A solidão te eleva na profundidade da tua compreensão ao verdadeiro conhecimento e não ao sofrimento. Quando você está em solitude, portanto querendo viver só e não querendo viver com companhias e companheiros e estando sozinha, aí é solidão. E às vezes a gente se sente mais sozinho com alguém do lado, né? Isso é solidão. Tá um monte de gente em volta de você, você está sentindo aquela coisa vazia, né? Uhum. E ao mesmo passo você pode estar sozinho, mas todo o universo Você também consigo. Tudo. Os passarinhos vêm comendo na tua janela. Sim. E as vizinhas mais próximas que eu tenho. É que talvez a gente, quando a gente pensa que tá sozinho, talvez é porque a gente não está conectado com a nossa essência, né? Com o todo, talvez. No silêncio, na solidão e na unidade da vida é que se conecta a nossa essência escondida. O que te trouxe aqui para essa... O que me trouxe aqui foi a missão, né? Abandonei tudo que tinha valor, que tinha importância, para poder dar importância e a devoção. Eu estou aqui pela missão. Você é de onde? Do universo. Mas você nasceu onde? Na cidade de Guaraci, estado de São Paulo. Tem pai, tem mãe, tem família. Que hoje deixou de ser importante. Sim. Quantos anos você está aqui? 32 anos. 32? Nossa. E alguém algum dia perguntou para mim, da minha família. Não tenho família dentro do círculo dessa existência. Minha origem planetária é um círculo inexistente, onde a HMS movimenta com seu cajado a sincronia para gerar harmonia do vosso sistema, cujo momento é de caos e desarmonia, produzida pelo falso tempo, onde os seres movimentam os números registrados por um cronômetro, promovendo no social ambição, ganância e violência, que é a trindade do capitalismo. Todo problema criado dentro dos valores tem origem. A origem é a solução. No capitalismo, as soluções são fabricadas pelo sistema. Todo sistema é impulsionado pela origem do problema, que é ambição, ganância e violência. Despertai a consciência. Tente impedir que o embrião manipulado por controle remoto faça com que os seus movimentos sejam autômatos, como robôs automáticos, como prisioneiros do imediatismo.
Grande parte da humanidade de superfície receberam implantes cibernéticos, que é o embrião da manipulação, e alimentados à distância pelos inseminadores da biotecnologia. O caos, como origem da desarmonia, não é a verdadeira origem do caos. A verdadeira origem do caos é a aceitação do formato configurado de que o avanço tecnológico para o comodismo dos seres estimulam sensações, e essas sensações, depois de decodificadas, trazem a percepção de que a solução é consumir. A obediência é o fertilizante que é utilizada para que o embrião inseminado pela biotecnologia germine e se reproduzam entre a humanidade hipnotizada pelas conveniências e pelo marketing da trindade capitalista. Deles. Isso é conscientização de situações globalizadas, né, que está acontecendo em todo canto. Agora, o perceber, né, a forma de se livrar disso é que eu vejo que não é para todos. Porque enquanto a maioria está distraída no meio desse todo, né, ninguém tem a percepção. A distração não deixa. Ninguém consegue perceber, né, o que é que está por trás dessa manipulação todinha. É muita distração. É muita distração. Excesso, né? Essa distração tem uma estratégia que eles utilizam para você consumir tudo que eles querem que você consuma. Para você sentir que está feliz com o que está sendo consumido. E não tem fim. Quanto mais você consome, mais você quer. Acaba tendo quando a pessoa fica doente. Sim. Aí toma consciência de que aquela doença foi provocada por algo que está sendo consumido. Que os médicos acabam descobrindo. Qual será a saída, você acha? A sua opinião? Bom, todo ser ele busca, né, através de informações, meios, né, de se livrar de problemas, de desconforto. Quando ele não encontra por si mesmo, tem pessoas que vendem esse conforto. Aí vão encontrar na religião, vão encontrar em algum guru, vão encontrar algum líder religioso, vão encontrar em pastor, todo tipo de informação, não para curar, mas para aliviar os sintomas do desconforto. Aí eu vejo que a cura está na transcendência de todas as informações de superfície, que é terceirizado, que é manipulado. Quando a gente consegue se livrar de todas as informações manipuladas, a gente faz uma conexão com algo superior, que não seria o divino, mas o superior interno de cada um. Aquele eu interior, aquele eu que consegue se elevar dentro do processo de autorrealização, mas totalmente independente do superior acima ou do inferior abaixo. Você conecta com algo superior dentro de você. Agora cada um vai definir aquele algo superior como divino, não importa. O importante é a independência como superior, não obediência como manipulador. Tipo o silêncio. Permitir ficar no silêncio. Seria a meditação, o silêncio, a introspecção, né? O isolamento, não o isolamento como exclusão do meio social, mas se isolar para recolher, né? Trabalhar o sentimento de recolhimento nos momentos que você precisa da independência para conquistar e alcançar esse eu interior e fazer conexão consigo mesmo. Sem depender das pessoas que estão te vendendo livros, Sim. te vendendo informações para você se iluminar, para você ascensionar, e a conta deles fica gorda lá no banco com o teu dinheiro, né? Com o teu consumo. Como o Krishnamurti fala, né? A resposta está dentro, né? O mestre está dentro de cada um. E as pessoas estão buscando fora. Né? Krishnamurti foi um grande ser, né? E está por aí, viu? Tem mônadas reencarnantes dele agindo por todo canto. Ele está ajudando muita gente assim a evoluir em várias partes do planeta simultaneamente. Que bom.
Tem mônadas dele que reencarnam um período, ajuda aquela pessoa a evoluir com aquela energia monádica. Depois abandona aquele ser, passa para um outro ser, vai reencarnando, dando cada um deles, né, um ponto de iluminação para continuar o trabalho dele, né? Da busca. Então, aí teve uma pessoa também que perguntou, no momento onde eu estava muito disperso, seria mais ou menos 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, a minha conexão mais profunda é a madrugada. Eu acordo todo dia de madrugada, 1 hora, 2 horas da manhã, meia-noite, 11h30. Pediu para me levantar, escrever, eu levanto e escrevo. Aí põe uma vela aqui, que eu não tenho energia elétrica, e a luz de vela, meio romântico. Né? Aí essa pessoa um dia conversando comigo, ela trabalha com Daime, ela é daimista, o namorado dela também, muito envolvido com Daime. E o namorado dela me apresentou e falou assim, esse aqui é o Ismael. Aí eu olhei pra menina assim, tinha alguma coisa diferente dentro dela. Aí ela perguntou, posso te fazer alguma pergunta? Eu falei, claro, se eu puder responder. Depois me respondeu o que é iluminação. Aí eu dei uma resposta muito superficial. Porque o momento, né, a presença era dispersa. Existia cachorro latindo, existia pessoa trabalhando numa obra, com serra. E tudo isso, para mim, não passa nada despercebido, fico muito atento. Tudo fica muito, muito ligado, né? Se eu tiver que dar uma informação profunda e integral para uma pessoa, eu não posso sentir um mínimo de dispersão. Se eu estou passarinho cantando, naquela hora eu estou ouvindo o passarinho cantar e pensando que eu estou falando também. Então essa dispersão eu não posso ter. Silêncio absoluto, extremo. Ela me fez a pergunta e eu respondi de uma forma bem superficial, por cima e rapidamente, até nem lembro também, porque foi muito disperso. Ela perguntou assim para mim, o Samuel me falou que você acorda de madrugada, que a tua conexão é de madrugada, eu posso ir lá conversar com você qualquer dia de madrugada? Eu falei, à vontade. No dia que você for lá, aí eu vou te deixar um recado anotado a respeito da pergunta que você fez. O que se importa é que eu te dê a resposta de forma integral, porque essa foi superficial. Não, até bom. Falei, então você liberou? Liberei. Aí antes dela vir de madrugada com o namorado, no dia seguinte de madrugada, pensando na mesma pergunta dela, eu respondi a pergunta para ela de forma mais integral. Alguém, em algum tempo, no momento em que estava envolvido em um manto cinzento, me perguntou. Esse manto cinzento é de um ermitão. Qual é o caminho da iluminação? O caminho do Buda, o caminho de Jesus ou o caminho do Padrinho Sebastião? E o velho respondeu, o caminho de Buda é de renúncia. O caminho de Jesus é do amor imanente. O caminho do Padrinho Sebastião é de humildade. O caminho da iluminação é de liberdade. Seja humilde e renuncia com amor o caminho da dor. Criado não pelo Criador, mas pelo medo e dependência. Despertai a consciência de Buda dentro da tua curta e inegável existência. Renuncia o caminho do certo e errado com o amor de Jesus no teu coração e fé na tua devoção. Seja humilde como o Padrinho Sebastião. Dessa forma, o merecimento poderá lhe indicar pela transcendência dos falsos valores uma nova frequência e com certeza de que nessa ausência de importâncias uma luz será projetada nas trilhas das tuas incertezas e medos existentes. O medo e a incerteza será iluminado pelo vazio inexistente quando o buscador ou buscador estiver consciente e independente. O caminho de Jesus, de Buda e Padrinho Sebastião não ilumina o teu caminho e tampouco lhe tornará iluminado
ou iluminada somente pela convicção, porque esse caminho representa somente transformação e não iluminação. Transformação, transcendência, renúncia, humildade, amor, purificação são chaves que libertam da prisão e da ilusão, responsáveis pelo atraso da tua ascensão. Transformado, consciente, liberto, o ser renunciado, mergulhado no caminho da ascensão, depois de transformado, receberá pela intuição e consciência desperta flashes de luz para não se perder dentro da busca de si mesmo. O encontro contigo mesmo, dentro de si mesmo, irá diluir pela claridade da força da independência a ilusão no teu círculo de existência material. Sendo assim, a luz em torno de si mesmo ou si mesma irá emanar e se expandir dentro do círculo da inexistência lógica e promover a tua libertação, que é o ideal supremo de todo peregrino ou peregrina que busca no caminho do meio a iluminação. Transformai o teu buscar fugaz em busca contínua e intermitente, para que a luz, depois de encontrada, seja permanente. No caminho da iluminação existem múltiplas opções. Todas as opções poderão te conduzir à iluminação. No caminho da iluminação existe somente uma ilusão. Chama-se iluminação, produzida pela manipulação e vendida por algumas instituições religiosas e escolas esotéricas. O ser humano, pela ação dúbia do comportamento reconhecido e aprovado como normal, tem duas opções na escolha do caminho a ser percorrido. O peregrino ou peregrina, pelo certo ou errado, caminha pela direita ou pela esquerda, e é estimulado ou estimulada pelo positivo ou negativo, e tenta ir em direção à claridade usando o comportamento dúbio, portanto, dualidade. Fora das opções estimuladas pelo caminho da dualidade, existe um ponto de luz que não é opção e não é estimulado por não haver um guru ou mestre usando os estímulos da manipulação para se alimentarem da sua claridade. Esse ponto neutro chama-se liberdade, que não é encontrado no caminho da direita e nem da esquerda, no positivo e negativo, no certo ou errado. Esse caminho está entre os dois caminhos, portanto, no meio, iluminando todas as opções oferecidas pela ilusão de quem usa a liberdade para renunciar à luz emprestada ou comercializada pelas fábricas de discípulos. Despertai a consciência. Na neutralidade existe uma luz própria gerada pela lei de liberdade. No ponto neutro, a liberdade é autogerada pelo peregrino ou peregrina que já se encontra livre da mente artificial e terceirizada. No caminho do meio, não havendo bloqueio, o ser, sem a condição de discípulo, usa a neutralidade e independência como uma lanterna, que irá se apagar somente quando seu mestre interno despertar com sua própria luz e te iluminar. No interior de cada buscador ou buscador existem valores que circulam no sentido horário a todas as crenças. Despertai a consciência, sem a ciência, mas com fé em tua crença. A ciência materialista circula no sentido anti-horário da buscadora ou buscador. A ciência, como ciência e conhecimento, impedem o crescimento e o despertar da consciência pelo amor. Todo ser consciente, pelo amor, transcende a dor. A energia sublime e sutil da transcendência circula no sentido horário de quem escolheu o ponto neutro como um único degrau na descoberta de si mesmo ou si mesma, com fé e crença, não alimentada pela ilusão, e sim pela autocorreção, que é uma virtude entre outras opções para se conectar com o eu superior e descobrir, através da humildade e reflexão, o caminho escolhido do amor. O buscador ou buscadora tem o merecimento da tão desejada iluminação.
Depois de alcançada e desejada a iluminação, o espinho do caminho pela dor será transformado em um oásis de luz e flor. Na neutralidade do ser, o ponto neutro efetua um movimento sincrônico, lento, mas eficiente. Pois tudo que se encontra perdido se encontra pela ação da inação consciente. O princípio básico da inação é regido pela ação da inércia do tempo. A iluminação, como um desejo, aciona um movimento linear e imediato, causado pelo efeito da ilusão quando não alcançado. A iluminação, sem o desejo, ativa o merecimento, que é o movimento sincrônico do efeito causado pelo Dharma. Neutralidade mais sincronia mais inação produz o merecimento, que é igual iluminação. Despertai a consciência e fé na sua verdade individual, e não na ciência materialista oficial. Tenha fé no teu propósito maior, buscando no teu interior, livre da repressão religiosa, o teu sagrado eu superior. Essa foi a resposta da menina que perguntou para mim o que é iluminação. Muito bem. Profundo, né? Daí mista. O casal. Então, assim, a iluminação não é para quem quer, é para quem merece. E todo mundo busca, acreditando que numa única existência, né, vai conseguir, vai conquistar. Se não tiver o merecimento, são várias existências, são várias. Não é numa única, né? Não é numa única. Tem que ter o merecimento. E como é que a gente vai ser humilde a ponto de não achar que o merecimento, né, está impedindo de você alcançar alguma coisa nesse sentido? Quem é que vai ter humildade de aceitar que não merece, com tudo que está sendo colocado, com tudo que está sendo buscado, com tudo que acredita, né, com todas as virtudes que acredita que tem? Nem sempre são virtudes, no relativo às vezes são falhas. São falhas muito fortes, né, que impedem o merecimento da ascensão, da autorrealização. As virtudes aqui na Terra são relativas. Eu vejo que tudo que funciona dentro do relativo são bloqueios, né? Bloqueios que impedem você de alcançar a tua verdadeira identidade também. Um dia alguém perguntou para mim aqui, qual é a tua identidade? Eu falei, você tem a sua? Tenho. Deixa eu dar uma olhadinha. Ele foi lá no carro, trouxe a identidade dele, eu falei, é falsa. Não é essa identidade. Você acredita que tem um número. Sim. Você acredita que tem uma idade. Você acredita que nasceu em tal lugar. É um personagem. Você assume aquela identidade. Sim. Você sabe o que quem é você? Quem tá por trás do personagem, né? Quem é você funcionando dentro de você, fazendo o que você está fazendo, você não sabe. Você acredita que a tua identidade é essa daí, que você nasceu em tal lugar, em tal ano, que tem a função disso, que trabalha com isso, que tem aquilo. E o que você é agora? Você sabe o que é até ontem, você sabe o que é lá no teu trabalho, você sabe o que é no teu meio social. Mas agora, o que você é agora? É difícil a resposta. Você não sabe? Você não sabe o que é. Ou quem é. Uma consciência, né? Uma consciência, um aglomerado de partículas vibrando num corpo, experimentando um corpo, experimentando estar aqui na Terra através de um personagem, talvez. Bom, aí no caso eu tive que responder para os 4. Porque enquanto eu estava perguntando para ele, quem é você agora, que ele não soube responder, eu falei, e você, quem é você agora? Eu falei, eu sou uma célula biológica a caminho da evolução. Você também é uma célula biológica a caminho de evolução. Todos no planeta é uma célula coletiva, biológica, caminhando para a evolução. Agora, amanhã, depois.
Muito bem. E ninguém é mestre, ninguém é guru, ninguém é iluminado, ninguém é ascensionado. Todos são iguais. Todos são células biológicas no coletivo caminhando para a evolução. Ninguém é mais, ninguém é menos. Todos são iguais dentro da unidade. O grande engano é achar que tem que seguir alguém. Né? O grande engano é seguir a dualidade. Achar o que tem em cima é mais superior, o que está embaixo é inferior. Sim. Que tem o positivo, que tem o negativo, o melhor, o pior. O significado que a gente dá para as coisas e para as Aí pessoas. seria uma forma de você limitar o teu conhecimento pela lei da dualidade, não pela lei da unidade. A lei da unidade, todo mundo é uma célula biológica, caminho da evolução. Pela lei da dualidade, um é mais pobre, o outro é mais rico, um tem mais, o outro tem menos, um é mais bonito, o outro é mais feio, um é positivo, o outro é negativo, um sabe mais, o outro sabe menos, um é superior, o outro é inferior. Aí atrasa a tua evolução nesse processo, porque você acredita nisso, como cultura, como religião, como tradição, como crença, como doutrina. Tudo é ensinado nessa base, né? E a gente aceita. Fica engessado nisso. Fica engessado nisso. Nessa aceitação você acaba seguindo essa identidade como sendo a verdadeira. Mas não é. Que distancia você do verdadeiro ser que você é. Não da falsa identidade que você assume. Você acha que tem uma relação entre a respiração, as pessoas respiram de forma tão limitada, e o sofrimento da humanidade? Você vê uma relação entre a respiração e a espiritualidade? A nível energético, sim. Eu vejo que a respiração perfeita, a respiração adequada, ela traz a responsabilidade de movimentar células muito importantes para a tua compreensão do todo, né? Agora, se você não faz o bom uso dessa respiração, você está esperando coisas, né, que limita você também a enxergar coisas acima, né, da tua compreensão. Então você fica limitado. Então, eu acredito que a respiração funciona também como a dualidade para você ficar parado na tridimensão ou na quarta dimensão. Vamos pegar a quinta, sexta, sétima, oitava, a nona, a 12ª, que é o nosso limite. Porque a gente respira limites. A maioria respira mal. Né? E tem medo da compreensão fora do limite. Tem medo de alcançar fora daquele limite coisas do desconhecido, que a dualidade coloca. É bom você ir até aqui, ó. Daqui para cima é Deus que sabe, não é bom você ir lá não, viu? Esse desconhecido todo mundo tem medo. Porque a dualidade faz isso, ela bloqueia a tua compreensão, ela bloqueia o teu compreender mais profundo, porque você tem que ficar subordinado a uma hierarquia que não é Deus. É aqui na Terra. Uma manipulação. Uma manipulação de quem trabalha com Deus. Quem usa Deus como... Sim. Usa, né? Como se fosse... Exato, como patrão. Patrão. Como se fosse um dono. Monopólio. Como um empresário. Aí, eu lembro no meio disso também, uma pessoa, ele estava começando a fazer um trabalho com ayahuasca, veio do Rio, muito novo na história, né? E acabou conhecendo um grupo de pessoas, se envolveu com esse grupo de pessoas. Aí, na primeira experiência dele, já teve uma frustração muito grande. Ele veio aqui tentar saber de mim o que foi, o que aconteceu, que não sei o que. Ele me contou detalhes do que aconteceu. Chegou um momento que era muito importante para ele poder declarar, né, o que ele estava passando dentro do trabalho e não deixaram, bloquearam, tá? Bloquearam a ação dele, que era muito importante para ele, para o conhecimento individual dele, para a autorrealização dele. E ele foi bloqueado. Aí ele meio indignado chegou aqui, fez algumas perguntas, eu respondi para ele também as perguntas. Mas ele não ficou muito satisfeito não, porque eu estava respeitando o lado, entendeu? Não do padrinho, mas ele estava respeitando a doutrina. Uhum. O padrinho não respeita, porque ele é igual. Ele não é padrinho, ele é igual. Sim. Você faz algum trabalho de cura aqui com as pessoas? Faz. Como que é? Que tipo de trabalho que você faz? A nível mental, hoje está-se mais a nível mental. Informações, mentalizações. Na maioria das vezes funciona como
informação. As pessoas são muito carentes de informações. Principalmente essas que são impactantes, mas personalizadas. Elas precisam de um impacto de realidade que elas estão se afastando. A realidade que eles se envolvem é uma realidade imitativa de modelos que vai manipular, que te manipulam lá fora, pela distração. E quando você recebe informações que são impactantes, porque você não está imitando esses modelos, você está falando de essência para essência. Não de que você é melhor e que o outro é pior. Que ele é um subordinado e você é um superior. Você está falando de igual para igual. Portanto, você não está sendo modelo. Tá? Você está sendo verdadeiro e não modelo. Está trabalhando com a tua essência, colocando para fora a tua essência, o teu lado original, e não imitando, né, o que está lá fora. Transbordando algo de dentro para fora. E aí, nesse caso, o rapaz perguntou para mim e falou, escuta, me parece que no próximo trabalho eles me propuseram fazer um encontro com o meu animal de poder. O que você me fala a respeito de animal de poder? Aí foi a hora do impacto. A informação foi importante. Impacto. Aí eu perguntei para ele, o que você entende por animal de poder? É um animal que protege, né, que dá essa força pra gente, que auxilia a gente nos estudos, no trabalho, né? Tá, concordo. Mas eles falaram pra você que você tem que fazer o contato com o teu animal de poder? Sim. E você quer? Quero, claro. Aí eu perguntei, você tem religião fora isso, fora a doutrina? Tem. Seu pai, sua mãe, sua família? Tem. De que religião você veio? Qual é a base religiosa? Meu pai, minha mãe é católico, me formei na religião católica. Você acredita em Deus? Acredito. Você acredita que Deus tem poder? Sim. Por que você não pega Deus como animal de poder? Foi essa informação que ele precisava. Por que você não pega Deus como animal de poder? Existe algum outro animal mais poderoso que ele? Fora ele? Não. Então põe Deus como animal de poder seu. Dessa forma. Uhum. Se o cara estava rebaixando, se ele tem a crença em Deus e acredita que Deus tem poder, por que ele vai buscar no animal o poder do animal? Pega Deus. Que tem todos os poderes. Que tem todos os poderes. Manipula tudo aqui embaixo. Ele não foi mais não. Ele percebeu. Ele percebeu que ele estava sendo bloqueado pela ação da liberdade, que poderia deixar ele livre, deixar ele agir pelo livre-arbítrio, portanto, a lei do universo. Né? E não pela lei da doutrina manipulada pelos padrinhos. Né? Então já percebeu que por aí já não era para ele frequentar mais não, ele abandonou. Que bom, né, que ele se deu conta. É isso. Aqui é uma informação que foi trazida por um ermitão. E a informação que vem através dele depende muito da ambiência, depende muito da frequência, tá, que o canal se encontra. Então, se tivesse, por exemplo, naquele dia que a informação chegou, se tivesse com pessoas aqui conversando naquela madrugada, a ambiência e a frequência seria impossível de fazer conexão por causa da dispersão. Se tiver, por exemplo, duas frequências e não uma única frequência, já seria impossível a conexão com a energia desse ermitão. Portanto, vou te dar um exemplo assim do que representa a solidão, não como sofrimento, mas como um processo de evolução, como objetivo, e não como sofrimento. É complexa, a informação é complexa porque entra uma série de informações referentes a simbologias, essa coisa toda, você vai entender.
mas ela tem nuances, tá? Como é uma frequência, é uma presença da energia circulando, então ela tem nuances, ela tem oscilações. O aspecto negativo na simbologia da serpente representa poder. O aspecto negativo na simbologia da serpente representa poder do sexo nas camadas inferiores da compreensão dos seres em evolução dentro da dualidade. O aspecto positivo na simbologia da serpente representa poder do sexo pela transmutação do aspecto negativo da ação da serpente nas camadas superiores da compreensão dos seres em evolução dentro da unidade. Sublimação, frequência, unidas, fortalece os sentidos sutis do buscador ou buscadora no caminho da ascensão. A serpente deve se elevar acima das vantagens superficiais dos seres de superfície e mentalidade programada pela pedagogia oficial. Pise na cauda da serpente que representa a dualidade. Tenha o controle e não seja controlado pelo fogo da involução, e sim pela transcendência e transmutação. A serpente, sendo reconhecida como o conhecimento do bem e do mal, simboliza a dualidade terrena. O sangue menstrual de mulheres virgens simbolizam pela força da inocência e a ausência do prazer físico, o poder dentro de algumas práticas ou crenças paralelas no mundo das formas. Illuminatis. A virgindade é perseguida pelos adoradores da serpente, que utilizam o poder antagônico, fazendo mau uso do conhecimento na superfície. Illuminatis. A árvore da vida é o discernimento impecável e não o bem e o mal. O bem e o mal é o discernimento profano dentro da dualidade e aceito como verdade, que é sempre relativa em outros níveis de dimensão e consciência. O alimento da esperança na dualidade é a possibilidade lógica, portanto, inexistente. A esperança alimentada pela lógica e conceitos pré-formatados é o limite aceito também pela mesma lógica. Nos labirintos da inexistência existem outras lógicas que não se limitam com dogmas, crenças e esperanças alimentadas por promessas vazias, cujo conteúdo é o medo da morte e a perda dos valores adquiridos dentro do tempo e da curta existência. Na aura de cada ser de superfície, circulam valores que são tributos e méritos a serem conquistados pelo peregrino ou peregrina. Na aura dos justos e desapegados dos méritos e tributos, circula o vazio preenchido pela inexistência dos valores. A origem do vazio reside em uma esfera fora da lógica oficial. O vazio habita um lugar onde nada existe, mas tudo é movimentado pelo nada, que é todo o movimento da vida, onde a existência da vida é protegida pelo presente e o agora, que sempre existiu dentro dos labirintos da inexistência. No círculo do desconhecido, o medo foi projetado e continua alojado como um projétil no cérebro humano. A retirada desse projétil representa risco para quem foi alvejado. Manter o medo do desconhecido alojado na mente é involução. Retirar o projétil do medo da mente humana é elevação. Elevação é quando o peregrino ou peregrina encontra o caminho com várias opções dentro da busca, e não as verdades geradas pelo medo e manipulações. Na dualidade, o pecado é apedrejado pela ignorância. Na unidade, o pecado é liberado. Na dualidade, o errado é condenado pelo medo. Na unidade, o errado não existe. Viver num estado permanente de conceitos transcendentes promove lampejos de libertação. Dissolver a dualidade como liberdade é não permitir a circulação do errado na consciência livre do medo.
O medo é a pedra mais pesada jogada em quem contrair o pecado. Liberte-se do medo, que não verá apedrejador e tampouco o pecador. Mergulhado no azul do infinito, o ermitão, em sua reclusão, usa o cajado da transmutação para se transformar em cinzas depois de queimar suas próprias penas na solidão. Abraçado, não ao cajado, mas na inexistência do tempo, busca o branco imantado pelo cinturão da eternidade, onde HMS adormece, abraçado com a fênix e as cores do universo, que é a unidade. Na unidade, o nada é o princípio de tudo. Na unidade, o nada permanece. Na unidade, o tempo não circula. Na unidade, o amor e o conhecimento crescem. Junto com as penas da fênix, depois de queimadas e transmutadas pelas cinzas da compaixão, emanadas pelo olhar de um velho, tímido e melancólico ermitão. Os sonhos, as sombras, projetam a claridade depois de queimadas pelo fogo da transmutação. A luz não afasta as sombras. A luz ilumina as sombras. A frequência do tempo do ermitão não é compreendida pelo tempo padrão e a razão. O ermitão reside numa caverna iluminada pela solidão. Na solidão, ele transmuta toda a carência em elevação, para se transformar e renascer das cinzas do desconhecido e da escuridão. A mente condicionada se arma de poderes materiais para se defender da mente desapegada. Premeditar situações e os acontecimentos é manipulação, portanto, antissincrônico. O ser fala de evolução, mas tem dúvidas no caminho. O ser fala de renúncia, mas tem medo da carência. O ser fala de desapego, mas tem medo de perder. O ser fala de transcendência, mas tem medo do resultado e da mudança. O ser fala de religião, mas tem medo de Deus. Evolução, renúncia, desapego, transcendência, religião, não sendo praticado na prática, não traz objetivamente nenhum resultado a nível prático. O que impede não é a falta de prática dentro do processo, é o medo inseminado pelo discernimento global, contaminando a dimensão relativa dos seres obedientes das instruções tridimensionais. Nas camadas tridimensionais do potencial humano, existem frequências que são limitadas por outras frequências e não são percebidas. O automático só registra e percebe quando o medo provoca a reação estimulada pela lógica racional e padrão do comportamento de superfície. Portanto, diante dos estímulos premeditados e a falência de sentimentos refinados e sutilizados pela imanência, os seguidores, como um rebanho, seguem os seus pastores. Nos labirintos da inexistência e do desconhecido, Ariadne não existe. Somente o fio do medo da existência é conhecida. A mente original não obedece, ela desafia e cresce. Livre do medo e da obediência. A mente primária é suscetível à terceirização e manipulação. Por encontrar uma ressonância compatível com o medo do desconhecido, que aprisiona o mito, o fio, Ariadne e todos que têm medo do desconhecido nos labirintos da obediência globalizada. O ser, redimensionado pelo objetivo, é movimentado pela inércia do comportamento neutro. A independência libera energias que aprisionam o medo num círculo inexistente. A frequência gerada dentro desse círculo chama-se vazio. O vazio neutraliza os efeitos gerados pelo tempo linear, dando permissão, sem a pressão,
para que o buscador ou buscadora faça a conexão com níveis e dimensões quânticas, expandindo a mente padrão e desobstruindo os canais profundos dos seres conscientes, cujo resultado da busca são conceitos imanentes. Na imanência, todo dogma, toda crença, toda ciência se perde, para depois se encontrarem usando a desconstrução e a ilógica para se obter a compreensão da lógica. Um ser redimensionado, já convertido, inverte todos os valores do tempo e converte todas as importâncias da mente primária em nada, usando princípios imanentes e transcendência como alavancas de apoio para se relacionar com todo, vibrando na sutileza e sintonizado na frequência da mente redimensionada. 3 estágios da mente. O primeiro estágio é a mente original. O segundo estágio é a mente primária. O terceiro estágio é a mente secundária. No primeiro estágio, a mente somente existe, dentro de um período aproximado de 7 anos físicos. No segundo estágio, a mente obedece, aceita e imita a partir da idade de 7 anos físicos. No terceiro estágio, a mente não sente que está aprisionada pelos condicionamentos aceitos pelas importâncias oferecidas pelo modelo de superfície, que foram implantados dentro do segundo estágio da mente, que já se tornou obediente. O Ministério da Educação e Cultura fabricam impressos e material didáticos para que o coletivo fique encarcerado pelas instruções pedagógicas dentro do sistema de ensino. E a tecnologia produzida pelos empresários iluminados contribui para a terceirização da inteligência dos seres que obedecem o modelo e o sistema global, que utilizam principalmente o terceiro estágio da mente, que se torna totalmente obediente e dependente. A mente original faz o que ela quer, por ser livre do medo e das autoridades. A mente secundária está presa ao medo das autoridades. Por isso, obedece. Os pecadores, com medo do pecado, atraem as pedras e os apedrejadores pelo medo do pecado. Os apedrejadores, pela coragem e inocência, atiram pedras nos pecadores. A esperança ajuda o tempo a passar e fortalece a ilusão como um alimento dentro da espera. Um solitário ermitão, casado com a solidão, me revelou que o silêncio, a paz e a harmonia circulam no desconhecido, impulsionado pela transcendência e a mente vazia.